aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso podcast e o meu convidado de hoje é o meu pastor amado, o pastor Egenildo Oliveira, tá aqui com a gente. E esse podcast, gente, tem um tema pra lá de especial. Então, já quero convidar você, se você ainda não curtiu, não compartilhou esse podcast, é a hora, é agora. Bota aí, ó, dá um joinha pra gente, curte, compartilha, porque vai ser bênção pura, não, pastor? E não se esquece de se inscrever no nosso canal, Exatamente. viu? É de graça e é uma bênção. Exatamente. Pastor, o tema do nosso podcast hoje, uma família para pertencer. Esse tema, gente, foi escolhido pelo conselho da nossa igreja para a gente trabalhar durante todo 2024. E aí, pastor, eu queria começar perguntando pro senhor, o que é ser família? Se fosse para você me dizer assim, o significado de família. Família. Famílias, no sentido mais abrangente da palavra, Bia, é aquele grupo de relacionamento. Um grupo em que nós nos relacionamos, querendo ou não, porque família a gente não escolhe, né? Exatamente. A gente pertence a uma família, muitas vezes há conflitos, há falta de entendimento a respeito disso, mas na grande maioria, graças a Deus, há esse entendimento de que é um grupo de relacionamento onde a gente dá o nosso melhor e a gente cresce e desenvolve sobre isso. Exatamente. Se a gente for pesquisar mais ou menos esse conceito de família, o significado vai dizer pra gente assim, que é um grupo que é unido por parentesco e que tem ou não uma relação de afetividade ali entre aquele grupo e um pertence ao outro. Legal. Então eu, por exemplo, pertenço à família Cruz, por causa de um parentesco que envolveu minha família. Quando a gente traz isso pra parte da família de Deus, tem diferença. Não tem? Então a família de Deus tem um outro tipo de união que não é pelo parentesco. É verdade. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Essa união, qual essa diferença da família de Deus? O que une? O que me une com o senhor? O que me une com os meus irmãos? Nós somos unidos nos laços da cruz do Calvário. Por causa do sangue de Jesus, é que nós podemos ser igreja e sermos família. Somos filhos do Deus Pai, do Deus Eterno, né? E consequentemente, somos irmãos uns dos outros. E essa família, ela tem uma união, é o vínculo do Espírito Santo, né? Que une, que fortalece. É como uma argamassa, sabe? Que une, assim, cada tijolinho. O mesmo Espírito que atua em você, atua Exatamente. em mim, que atua no outro, que atua no outro. E todo mundo com o mesmo Pai, compartilhando ali da comunhão de Cristo. Exatamente. E sobre o tema, Bia, esse tema... Aliás, todos os anos, quando a gente vai fazer o tema... Antes de apresentar ao conselho, eu tenho um tempo de jejum, de oração, para buscar a Deus, para saber qual é a direção que Deus tem para a igreja. Porque, na verdade, nós somos mordomos, né, do Senhor, de Jesus. Então, o que Ele quer para Jardim das Oliveiras? Né? A gente sabe da multiforme graça de Deus que se manifesta em várias denominações e em várias igrejas. E até mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós pertencemos, existem diferenças, né? Nós temos aqui na nossa cidade várias igrejas e cada igreja tem um DNA, tem uma característica especial e tem o seu jeito de viver família. É interessante isso, né? Muito legal. Porque a sua família tem um jeito de viver família, a minha família tem um jeito de viver família e as igrejas são assim também. Ou seja, nós somos unidos, mas não somos uniformes, né? Então, uniformidade seria todo mundo ter o mesmo... do mesmo padrão. Do mesmo padrão, do mesmo uniforme. No nosso caso, não. Nós somos unidos em Cristo, nós amamos os nossos irmãos de outras denominações, até mesmo das outras igrejas presbiterianas, obviamente, mas nós temos um jeito de viver família completamente diferente. Então, cada pastor, eu acredito, vai buscar uma direção de Deus para aquele ano, do que Deus tem, de qual o projeto de Deus para aquela igreja, dentro da visão, dentro do projeto que a igreja já caminha. Então, depois que a gente tem esse tempo de oração, de jejum, em que Deus dá uma direção para a gente daquilo que a gente vai trabalhar, então a gente apresenta o tema ao conselho da igreja, que não só absorve, mas também corrobora, dá ideias de como a gente pode aplicar, de como que a gente pode caminhar nessa direção. Então é bem legal esse processo de realizar esse tema, e esse ano chegamos aí nesse tema, uma família vai pertencer. Pastor, e me diga aí, como é que vocês pensaram? Como é que a gente vai trabalhar esse ano? O que vocês têm de ideia? Como é que a gente vai trazer esse sentimento de pertencimento para a igreja? Quais são os projetos? Como é que a gente vai trabalhar mesmo, colocar a mão na massa de acordo com esse tema? Certo. Antes de responder bem objetivamente a sua pergunta, acho que é importante a gente entender a motivação do tema, né?
nós vivemos um tempo em que as pessoas estão desgarradas, né? Elas estão soltas. Hoje as pessoas elas não querem vínculo com nada, né? Tanto é que a gente percebe que existe um crescimento muito grande de divórcio, né? De filhos que abandonam as suas casas. Então as pessoas elas não querem pertencer. Não, né? é viver sozinha. Viver sozinho, ela tá né? mais, tá mais na moda. E assim, e como existe uma gama de cardápios assim com as suas coisas para você escolher, você não se precisa. Antigamente a pessoa era fiel. Poxa, eu gosto de uma marca tal. Só comprava aquela marca. Só comprava aquela marca. Ou eu gosto da comida tal, eu gosto do restaurante tal. E aí eu vou naquele ambiente que eu gosto. Só que hoje em dia, com a variedade que a gente tem, entre aspas, aí no mercado, a gente não tem mais fidelidade. A gente não tem mais pertencimento. Eu vou aqui, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto... Não tem compromisso. Não tem compromisso, exatamente. Então, aí respondendo a sua pergunta, quando a gente pensa no tempo, a gente quer que os membros da igreja entendam que eles fazem parte de uma família. E que cada um é importante para aquele meio. Então, a Jardim dos Oliveiras entende que uma pessoa não é um número. Ela é um indivíduo que precisa ser notado, que precisa ser abraçado, que precisa ser cuidado na sua individualidade, né? Então, nós não queremos uma igreja com número, nós queremos discípulos de Jesus. Amém. Então, o discípulo de Jesus, ele pertence, ele faz parte... Cuidam do outro, cuida, oram um pelo outro, exortam um ao outro. Exatamente, então é isso. E aí nós vamos trabalhar, em cima desse tema aí nós temos a Escola Bíblica Dominical, que a gente trabalha focado no tema, então assim... Eu sou fã demais da EBD. Então a gente trabalha a sensação de pertencimento à comunidade do próprio membro, e a pessoa que vem de fora, ela vai se sentir, nosso desejo é isso, é que ela se sinta pertencente a essa família, que ela veja que tem alguma coisa aqui que é comum a ela, né? De maneira que ela fala, uau, eu me encontrei aqui. Eu acho que isso aqui... Eu tenho um apoio, eu tenho um rede, apoio, eu faço isso aqui parte fala disso aqui. comigo, é relevante, né? É relevante para mim. Porque não adianta. Às vezes as pessoas, elas falam assim, fulano vai para a igreja, e aí ela tem que aceitar o jeito, né, que a igreja é. Não, a igreja é desse jeito, então tem que entrar e tem que se encaixar do jeito da gente. Se a gente for observar Jesus, a gente vai perceber que Jesus era completamente diferente. Jesus, ele ensinava e ele adaptava a sua palavra à realidade das pessoas. Então, ele falava do pescador, da parábola do pescador, porque ele tinha ouvintes pescadores. Ele fala da parábola do lavrador, da semente, porque ele tinha ouvintes daquela maneira. Então, a mensagem de Jesus comunicava, ela chegava ao coração das pessoas. Não adianta a gente ter uma doutrina super rebuscada, né? Nossa igreja tem uma doutrina maravilhosa, mas nós temos que pensar o seguinte, como é que nós vamos trazer isso para a realidade das pessoas? E eu acho que nossa igreja faz isso muito bem, porque se você pegar as classes da nossa escola dominical, a gente está trabalhando temas bem complexos, né? Robustos. Então a gente está falando sobre coisas bem, assim, potentes, substância mesmo. Exato. Mas se você perceber, cada classe está trabalhando de acordo com sua linguagem, os idosos trabalhando junto, a classe das crianças, dos jovens. Então você percebe que tem essa unidade na linguagem das pessoas de forma acessível, usando a nossa teologia, a nossa doutrina para abençoar a vida das pessoas, para trazer conhecimento, para que isso comunicar. Exatamente, para que todos entendam, exato. Né, uma mensagem então, clara. Essa mensagem, ela tem que comunicar de maneira que o cara chegue e fale assim, eu entendi o que eles estão ensinando. E agora eu vou compartilhar. Né? E eu vou compartilhar. Então, assim, nossa igreja, nós temos advogados e nós temos pessoas que não são alfabetizadas. Então, o desafio, você criar um sentimento de pertencimento, um ambiente de pertencimento ao advogado, ao psicólogo, ao dentista e à dona de casa, aquela senhorinha que mora num ambiente que de repente não tem tanto acesso assim, que talvez não teve a oportunidade da educação que o outro teve. Então a igreja, as crianças, as próprias crianças. Então você tem o ambiente da escola dominical. A gente tem que pensar o culto de maneira que ele seja acolhedor e a pessoa que entre, ela não se sinta um estranho. A igreja tem que ser um ambiente onde a pessoa entra e não se sinta um estranho. Eu sempre digo o seguinte, Bia, a gente tem uma mensagem que é uma chamada ao arrependimento. Então imagine que a nossa mensagem é uma mensagem dura, é uma mensagem desafiadora, é uma chamada ao arrependimento. Imagine se a nossa estrutura
ela não abraça, acolhe essa pessoa. Ela vai entrar e fala assim, eu cheguei aqui para apanhar, eu só escuto E se eu vou pancada, sair, alguém precisa não tem cuidar de ninguém mim que me também. abraça, não tem ninguém que cuida de mim. Então a gente quer que o culto ele seja contagiante, a espiritualidade da gente precisa ser contagiante, e aí a gente fomenta. Sorria pro seu irmão, dê um abraço ao seu irmão, ore com o seu irmão. Para quê? Para que essa pessoa se sinta pertencente. Então nós temos várias ações voltadas para isso. Nós apresentamos um projeto na Assembleia da nossa igreja, visando assim, todos os projetos, todas as atividades, os eventos da igreja, visando essa questão de pertencimento. E aí o povo precisa participar. Precisa estar junto, precisa vir. Além dos cultos, pastor, a gente trabalha bastante com a parte dos grupos familiares, né? Exato. Nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos. E aí a gente trabalhando até uma discussão atrás na EBD, EBD, o lugar que a gente vem aprender. Aí eu perguntei assim pro pessoal, falei assim, você prefere uma igreja grande ou uma igreja pequena? Aí os irmãos foram conversando, falaram, eu gosto mais de uma igreja grande, porque aí na hora do louvor, faz aquele louvor e eu me sinto bem, converso com todo mundo e abraço, e tô ali, aquele ajuntamento grande. Aí outros irmãos deram opinião, eu prefiro uma igreja pequena, porque na igreja pequena dá pra falar com todo mundo conhece todo mundo, a gente conhece o rosto de todo mundo. Aí, no final das contas, eu perguntei bem assim, e aí, o que a gente tem que preferir? A verdade é que tanto a igreja grande quanto a igreja pequena, as duas são uma bênção. Por quê? A igreja grande está dizendo o quê? Que está uma igreja crescendo, avançando, atuante, as pessoas estão sendo convertidas, chegando, conhecendo o evangelho. E a igreja pequena, toda igreja grande começou como uma igreja pequena. Então, a igreja pequena indica o quê? É um novo ponto de pregação, é uma igreja que está crescendo num bairro, é uma cidadezinha que está começando ali uma igreja, um trabalho evangelístico naquele lugar. Então, toda igreja grande, primeiro, ela é pequena. O que não pode é a igreja pequena se manter com a mentalidade de uma igreja pequena e não querer crescer e avançar. Dentro dessa perspectiva, então, a igreja pequena ela não pode continuar pequena, ela tem que crescer e se desenvolver. Dentro dessa perspectiva, tanto para a igreja pequena quanto para a igreja grande, o grupo familiar é uma bênção. Por quê? Sim. Através do grupo familiar, você com a igreja grande, tipo aqui na Jardim, uma igreja que tem crescido, que é grande, que tem muitas pessoas, às vezes a gente não consegue conversar com todo mundo. O grupo familiar é uma estratégia para você se relacionar com seu irmão, para você pertencer ao seu irmão. Perfeito. E da mesma forma que uma igreja pequena, para ela crescer, para ela trazer mais membros, para que ela seja atuante naquele local e que ela venha se desenvolver, o grupo familiar é uma outra estratégia. Então, nossa igreja ela tem trabalhado com isso. Sim, vamos continuar esse ano? Sim. Com certeza. É a vida da igreja, né? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma propaganda. Muito bom, gente. Aproveita aí. Esse aqui é meu livro. Na verdade, é um pequeno manual, né? Que eu coloquei o tema de potencializando o seu pequeno grupo. Por que surgiu esse material? Porque esse material é a essência do meu ministério. Eu não consigo pensar a igreja, ministerialmente falando, sem pensar no grupo pequeno. Então, Bia, você fez algumas colocações que eu achei muito interessante e eu preciso pontuar. Primeiro é o seguinte, existem pessoas que não querem que a igreja cresça? Existem. Infelizmente existe, porque é mais confortável, né? Então, uma igreja pequenininha, eu conheço todo mundo, eu tenho como ser observado, ser atendido rapidamente. Então, a pessoa pensa que é melhor, que é até mais agradável, né? Mas aí eu acho que é muito medíocre esse pensamento, porque a obra do Senhor ela não pode parar. A gente precisa pensar na igreja e pensar a igreja crescente. A igreja precisa crescer. Se ela não cresce, tem algum problema com ela. Eu gosto de uma palavra que um estudioso de igreja diz, Dr. Rick Warren, ele diz assim: a pergunta correta não é o que fazer para a igreja crescer. A pergunta correta é o que está impedindo a igreja de crescer. Porque se a igreja é um organismo vivo, ela vai crescer naturalmente. Se você tem uma criança, ela cresce. Ela vai crescer. E se não crescer, tem algum problema. Errada. Tem que levar no pediatra, tem que passar alguma vitamina, tem que passar algum medicamento para que essa criança possa desenvolver. É o curso natural da vida, né? É o curso natural. A mesma coisa, a igreja é o corpo de Cristo. É um organismo vivo onde o cabeça é Cristo e esses membros trabalham juntos para o corpo funcionar perfeitamente. E eles pertencem ao corpo. Exato. Olha a questão do pertencimento. Então, o que a gente está desenvolvendo em termos de tema não é nada novo,
né? Não é algo simplesmente uma revelação, é simplesmente pegando a Bíblia e aplicando a realidade da igreja. Então, quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando, nós pertencemos ao corpo de Cristo e esse corpo vai se desenvolver. E nós não podemos ser medíocres ao ponto de achar que eu estou confortável com a igreja. Então, deixa assim mesmo. Deixa assim. Deixa só a gente. Sim, é muito medíocre. Se eu quero o céu, então que eu morra logo e vá para o céu. Porque enquanto eu estiver aqui na terra, eu tenho a missão de ser um discípulo e de ver a igreja do Senhor crescer. Então, a igreja precisa crescer. Agora a pergunta é, como eu vou ter a sensação de pertencimento em uma igreja grande? Um crescimento saudável, né? Um crescimento saudável. E como eu vou pertencer? Então eu tenho que entender que eu não sou apenas um número, que eu não sou apenas um membro da igreja, eu sou um discípulo de Jesus. Eu falei um pouco mais cedo sobre a multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, quando termina lá em Lucas capítulo 9, cada discípulo está com 12 cestos cheios. E aí você tem a diferença de quem está na multidão e de quem é discípulo. Quem está na multidão recebe um pedacinho de pão. Quem é discípulo, além de receber o seu pedacinho do pão, tem um cesto cheio para distribuir. Então, quando eu pertenço, eu faço parte e eu vou ter os meus cestos de pão para compartilhar. Há um mundo faminto e há um pão para ser distribuído e o pão da vida é Jesus. Então, quando eu pertenço, eu vou fazer diferença, eu vou abençoar as pessoas, então eu vou fazer parte daquela comunidade. O grupo pequeno, ele serve exatamente para poder fortalecer essa ideia do pertencimento. Quando a igreja pode ter 300, 400 membros, e ela pode ser uma igreja que reúne com 5, com 10 pessoas durante a semana, é um pequeno grupo. Ali a pessoa é notada, ali a pessoa recebe oração, ali a pessoa pode falar o que ela quiser, pode abrir o coração de alguma necessidade. A gente ora pela pessoa. A gente ora e a gente pode ajudar na necessidade mais específica. Exatamente. Talvez a pessoa diz lá para o líder, né? Ou talvez para o grupo, olha, eu estou tendo dificuldade de comprar um medicamento, ou estou tendo dificuldade de ter alimento, uma cesta básica na minha casa e tal. Como é que eu faço? O grupo ali se reúne em torno daquela pessoa e ajuda aquela pessoa. Acaba se tornando uma rede de apoio, né? Da pessoa. É uma rede de apoio, né, para aquela pessoa, psicológico, social e espiritual. Né? Psicológico / emocional, social e espiritual. Ela vai ter esse apoio ali. Então é assim. Então eu não posso pensar numa igreja pequena. Eu preciso pensar numa igreja grande, ter mentalidade de uma igreja grande. E mas que trabalha de forma individual, né? Que trabalha cuidando das pessoas. A gente não pode perder de vistas o cuidado das pessoas. Aí o senhor falou de um ponto, pessoas novas que a gente está recebendo. Eu passei por uma situação agora na faculdade que a gente, no 6º período, a gente recebeu uma série de pessoas que vieram transferidas de outra faculdade. Então, você imagine, já tinha uma turma lá formada, todo mundo juntinho desde o 1º semestre, e aí chegou um tanto de gente de outra faculdade que tinha outra metodologia, eles vieram de uma metodologia tradicional, a gente hoje é uma metodologia ativa, que é PBL, então é um choque muito grande, é totalmente diferente, não tem nem como você comparar uma coisa com a outra, e aí eles chegaram para ser inseridos lá na minha turma. E aí, eu sou a líder da turma, e cheguei assim com a bomba no meu colo. Por quê? As pessoas que já tinham seus grupos formados, já trabalham juntas, fazem as práticas juntas, fazem tudo lá, tudo juntinho o tempo todo, tiveram método, pouco, né? Gente, é muito complicado. Você já passa todos os dias com a mesma pessoa, é um dia todo exaustivo lá na faculdade, você fica lá. Então, você precisa ter uma rede de apoio, pessoas que você sabe que você vai fazer um trabalho junto e que todo mundo vai participar. Então, para receber essas pessoas novas, tivemos algumas resistências. Eu tive que conversar. Fulano, eu posso colocar fulano no seu grupo? Ele tá chegando, ele veio de lá de outra cidade, ele precisa desse apoio, desse acolhimento. Então, foi um pouco difícil essa adaptação e até hoje a gente ainda tem alguns problemas. Só passou um semestre, né? E a gente continua recebendo pessoas. Ainda temos algum problema desse acolhimento. Na igreja, às vezes acontece isso. Às vezes não, sempre. Porque chega alguém novo, você já tá ali formado no seu grupinho, e aí você tem uma dificuldade de incluir aquela pessoa, ou talvez você não se esforça para ter um relacionamento com aquela pessoa, e você acaba perdendo aquela pessoa, ou você acaba tendo um distanciamento e aquela pessoa fica ali meio que
ali de canto, principalmente nesse início, que é muito complicado, né? Então... Muito complicado. Gente é gente em qualquer lugar, Bia. Gente é gente na faculdade, na escola, na igreja. As pessoas têm uma pseudo-ideia de que a igreja é um ambiente onde as pessoas são perfeitas e tudo é mar de rosa. Não é. As pessoas, é gente, tem a sua dificuldade, tem as suas individualidades, tem o joio no meio do trigo, né? E tem uns trigos que são complicados. E assim, a gente tem que lidar com isso. Então, como é que a gente lida? Nós temos um manual, nós temos um jeito. Tipo assim, o que prevalece não é o que eu penso. O que prevalece é uma diretriz. Qual é a diretriz? A palavra de Deus. Então, assim, na sua faculdade deve ter uma diretriz. Se a turma não tem uma diretriz de como funciona, de repente seria interessante ter uma diretriz para dizer, gente, ó, nós temos as nossas individualidades, mas enquanto turma, nós temos esse caminho para seguir. Então, hoje nós temos a palavra de Deus. Então, não vai prevalecer o que eu penso, vai prevalecer o que Jesus pensa. Então, a ideia do pertencimento também é criar uma cultura espiritual na mente da pessoa, de maneira que ela compreenda que o que eu estou fazendo aqui tem a ver com as escrituras, não tem a ver sobre mim. Exato. Para que eu não seja egoísta, para que eu não queira prevalecer, para que eu não queira achar que a minha ideia é melhor do que a do outro, né? Então a gente vai trabalhando isso. É um desafio, claro que é, né? De vez em quando a gente vai ter que chegar no irmãozinho, vem cá, vamos conversar, cuidar desse jeito, vamos tratar assim, porque tem que lidar com as diferenças. Então tem diferença, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Muitas vezes a gente não vai concordar, mas a gente vai se amar. Por quê? Porque nós pensamos diferente, mas nós temos o mesmo Pai e nós caminhamos juntos. Exatamente. Mesmo pensando diferente. E se a gente tivesse a mentalidade de Cristo, chegou alguém novo, a gente vai ser o primeiro a estar ali acolhendo, porque a gente não vai querer perder aquela pessoa. Exatamente. Então a gente vai se dedicar para isso, a gente vai saber que a gente não tá ali fazendo um papel simplesmente porque a gente vai se importar realmente com aquela pessoa. Então a gente tem que desenvolver mais essa parte do amor por almas, pelo amor pelo outro, saber que os frutos que o Senhor quer, vida, gera o quê? Vida. Então o fruto que a gente quer é vida, é mais pessoas, é a conversão ao evangelho. O que nós fazemos? Quando chega uma pessoa nova, nós vamos, eu me disponibilizo a visitar essa pessoa. Massa. Quando ela quer, né, receber uma visita do pastor, vou com a missionária Iriá, ou com outro obreiro da igreja, ou com outro presbítero, ou um próprio irmão se disponibiliza a ir lá. Isso. Às vezes não dá pra gente. Um jovem? É um Cadê jovem? A juventude aí, vai meu lá, povo? O juventude, vai o adolescente. Outra coisa, nós procuramos incluir essa pessoa numa sociedade interna. Isso. A sociedade interna é um instrumento acolhedor, né? É uma mulher, a gente coloca na SAF, é um homem, tem o PH. E ali ela tem um semelhante, né? Ela ali tem semelhante, tem alguém. E outra coisa, nós jogamos ela, nós colocamos ela intencionalmente num pequeno grupo. Porque ali ela vai ser observada, vai ser amada, vai ser cuidada. A gente pode ter, por exemplo, 2 cultos. Em breve a gente vai ter 2 cultos aqui glória. na igreja. Né? Pois é. É assim. Benção. Aí alguém reclama, porque eu venho no culto das 5 e não vejo o irmão que veio no culto das 7. Fica nos dois. Fica nos dois. Ou desenvolva um ambiente onde você se disponibiliza a ir na casa desse irmão. Porque a gente não pode, por causa da nossa individualidade, a gente não pode impedir a igreja de crescer. Porque eu não vi o irmão fulano tal, então eu não concordo com 2 cultos. Então vamos trabalhar para construir um templo maior. Que aí a gente vai ter, mas a igreja vai crescer. E de repente o templo de 600 membros vai precisar mais 2 cultos. Oh, meu Deus. E aí assim, a obra do Senhor não pode parar por causa da minha individualidade. Muito pelo contrário, eu preciso ser instrumento para que ele cresça. E você falou de individualidade, aí eu aqui pensei em outra coisa, né? Tecnologia. Isso aqui, o senhor acha que a gente está vivendo um mundo digital, né? Você acha que a tecnologia ajuda nessa relação do pertencimento ou mais atrapalha? Porque a gente sempre tem que olhar para o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, às vezes eu acho que eu me relacionar com meu irmão é só Instagram. Eu entro lá nas fotos dele, sei o que ele tá fazendo, eu vou lá, curto. Nossas relações, entre aspas, muitas relações hoje são relações líquidas, que é isso aqui, não tem superficialidade, eu não conheço, eu sei o que tá ali no Instagram, eu sei que fulano hoje foi pra praia, eu curti, Deus abençoe seu feriado, porque a pessoa postou. Ou então eu acho que eu me relacionar com meu irmão é só eu ficar aqui, seguir, ver o que ele tá fazendo. A tecnologia, às vezes, pode ser um perigo pra isso, o senhor pode...
Pode ser um perigo, mas assim, eu vejo como uma poderosa ferramenta. Também. Tipo assim, vamos pensar na essência. Nossa essência é Jesus. Jesus, ele sai da eternidade, ou seja, ele sai lá do seu trono de glória, ele se esvazia de si mesmo, se transforma em figura humana para fazer o quê? Para se relacionar com a gente, para pisar nas terras lá empoeiradas, nas estradas empoeiradas de Jerusalém e para andar no meio do povo. Então imagina um ser glorioso, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, vem e se relaciona com a gente. Então a gente tem que pensar assim, se o meu mestre fez isso, tocou as pessoas, Jesus, ele tinha assim, algumas particularidades, a gente podia falar só sobre ele aqui, que ele é maravilhoso, mas tipo assim, ele confrontava o fariseu, mas ele amava a prostituta, ele comia na casa dos pecadores. Jesus recebe apelidos do tipo, ele come com pecadores, ele é glutão, ele é bebedor, ele é amigo de pecadores. Então assim, quem dera se a gente recebesse esse título também, né? Nós somos amigos de pecadores, nós somos amigos de gente que precisa, porque ele vai dizer assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quando a gente pensa em relacionamento, a gente vai pensar nisso, a gente vai se envolver com as pessoas, a gente vai abraçar, a gente vai tocar, a gente vai cheirar. De forma verdadeira, de forma verdadeira, intencional, vai abençoar, vai estar junto, ponto. Então, se eu sigo esse princípio, aí eu vou usar o celular como uma ferramenta. Porque eu vi o irmão na igreja, aí eu posso ligar para o irmão, posso mandar um WhatsApp, eu posso comentar alguma coisa dele no Instagram para poder dizer o quanto ele é importante. Se o irmão não veio, eu posso usar a ferramenta para poder ligar para ele, falar com ele, porque ele é importante, que a ausência dele foi sentido. Então, é uma ferramenta poderosa que vai ajudar nesse processo, mas não substitui o visual, o presencial, né? o contato físico, né? Exatamente. E assim, é óbvio que existe uma turma que acha que não precisa mais de igreja, porque tem o YouTube, tem lá os pastores que pregam, tem os louvores que acontecem, tem as igrejas que fazem os seus cultos, suas reuniões. Culto não, né? Porque não existe culto online. A gente fala transmissão do culto. Culto. É aqui. É aqui, é junto, é pertencer um ao outro. Isso é culto. Então, é perigoso por causa disso também, porque as pessoas estão substituindo com a tecnologia o relacionamento. Exato. Infelizmente, é uma realidade do nosso tempo. As pessoas não querem se relacionar. A gente vê frases absurdas do tipo... viver melhor sozinho. Viver melhor sozinho. Eu prefiro meu cachorro do que gente. Quantas vezes a gente lê isso na internet, né? Se for para escolher, se eu tiver que escolher entre salvar um cachorro e um ser humano, eu salvo o cachorro. Olha o nível que nós chegamos de relacionamento humano, né? É uma coisa assim bem triste. Mas nós, como igreja, estamos aqui exatamente para mudar isso. E o senhor falou que a gente vai ter conflito, claro. Naturalmente. Só que tem coisas que a igreja ela precisa usar para resolver esses conflitos. Uma coisa é o perdão. Então, quando a gente for machucado, por exemplo, nas nossas relações e tudo mais, a gente tem o perdão do nosso irmão. E a gente tem, como crente, ser crente. Que sentido? Fofoca? Tem espaço para o pertencimento? Não tem. Mentira no meio da igreja tem espaço para o pertencimento? Não tem. Pois a gente está lutando pelo pertencimento, pelo acolhimento, para amar, segurar e abençoar as pessoas. E nós vamos ter alguns inimigos que vão lutar contra isso. Né? Então a gente vai ter o diabo, a gente vai ter a carne e a gente vai ter o mundo. São os 3 piores inimigos. Dr. Russell Shedd, um grande pastor que passou na nossa nação, ele escreveu sobre esses 3 inimigos e ele fala exatamente sobre isso, que se a gente não ficar espertos, aquilo que a gente quer construir, que a gente quer edificar, vai ser destruído por um deles ou por todos, né? Então, a fofoca é um mal do ser humano, né? Da carne, é pecado. Então, fofoca, mentira, isso mina o acolhimento, o pertencimento, né? O pastor, eu lembrei de uma coisa, perdão. Lembrei de uma coisa. Às vezes o irmão fala assim, ó, eu não tô falando mal de fulano, não. É só porque fulano fez isso aqui comigo. Tu viu que fulano... Eu tô falando aqui pra poder abrir meu coração. Não no sentido de... Às vezes a pessoa tá confessando ali pra ser exortado, ou porque ela quer realmente o conselho sobre aquela situação. Mas o que a gente vê hoje é uma fofoca disfarçada de aconselhamento, que é o quê? Eu chego e falo assim...
pastor, tu viu o que Rafik fez comigo? Rafik é assim, Rafik assim, é irmão assim. dela, É meu viu, irmão, viu? gente? Rafik é assim, assim, assado. Falou assim, e ele fez isso com outras pessoas também. Ele faz isso. Então, às vezes, a gente disfarça essa fofoca. Aí o irmão, ao invés de dar uma palavra, fala assim, mas fulano é assim mesmo. Ela sempre atua assim. Fiquei sabendo de uma história aí que ela fez lá atrás com fulano de tal. E Aumenta. aí, e às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a história acaba criando a imagem ali daquele irmão, sem saber de nada, toma as dores de quem tá contando, e ali a fofoca vai e vai minando. E vai acontecendo. Daqui a pouco aquilo ali se espalha. Então a fofoca tem uma raiz ali, né? Claro. Vai crescendo ali no meio da igreja. É o satanismo na igreja. O outro cara que escreveu um livretinho, pastor Jorge Linhares, um queridão lá de Belo Horizonte, Batista Getsemane, ele escreveu um livrinho sobre satanismo na igreja. E ele fala, vocês acham que satanismo na igreja é o diabo com tridente, chifre? Não, satanismo na igreja é exatamente quando você mente, quando você fofoca, quando você tem inveja, quando você tem ciúmes, quando esses sentimentos, essas obras da carne afloreiam dentro da igreja. Isso é satanismo. Por quê? Porque você está dando brecha para que Satanás use a sua carne, as suas palavras, as suas ações para prejudicar o pertencimento na igreja. Imagine você. A gente está lutando, porque trazer uma pessoa para a igreja, para Jesus, é jejum, é oração, é pregação. É um trabalho enorme. Então a gente tem um trabalho enorme para poder trazer essa pessoa para perto. E de repente um secretário do Satanás vem para poder mentir ou fofocar, ou até mesmo um olhar diferente, um olhar pernicioso, vai machucar essa pessoa. Então, como é que lida com isso, né? Se alguém chega falando de Bia para mim, Bia faz, você já falou com ela? Você tem que cortar. Então, corte o mal pela raiz. Então, não seja você o ouvido para ouvir a fofoca. Então, seja você aquele que vai cortar e que vai aconselhar. Você tem que ir lá e falar com fulano. Você não pode falar comigo. Você está falando mal dela para mim, então vai lá. Ficou chateado? A Bíblia diz, vai até teu irmão. Então, a gente conversa com ele. E nessa conversa é que vai gerar o perdão, que vai gerar reconciliação e que vai gerar essa proximidade. A gente tem que cortar esses males pela raiz. Porque, infelizmente, é o que acontece. Você falou do defeito das pessoas, de como que as pessoas são falhas. Igreja, gente. Igreja é um ambiente onde pessoas estão sendo trabalhadas. Não é um ambiente de pessoas perfeitas. Então, essa ideia de que eu vou para a igreja porque é um mar de rosas. Não é. Então, eu vou para a igreja e eu posso saber, as pessoas podem me decepcionar. As pessoas podem me machucar. Só que eu não estou ali por causa de A ou de B. Eu estou por causa de Jesus, eu estou por aquele que me une, e eu tenho certeza que existem mais pessoas que abençoam do que amaldiçoam. Pessoas que edificam do que pessoas que prejudicam. Então a gente precisa ter esse olhar também, né? E se a gente entender como é que é o amor, esse amor de verdade, é um amor paciente, que às vezes tem que ter paciência com o nosso irmão, que é diferente da gente, é um amor bondoso, é um amor que ele não é eu primeiro e depois o outro, é um amor que a gente se coloca no lugar de servo pelo outro irmão. E que entende que, assim como às vezes ele machuca a gente machuca a pessoa. Porque às vezes a gente acha, pastor, que a gente é perfeito. E que a gente, não, mas é fulano que é assim, eu não faço isso. Exato. Mas faz outra coisa pior, ou em outra área tá mais complicado. E nos ministérios da igreja, Ministério de Louvor, o MP, na sociedade interna, a gente tá ali lidando com pessoas. Então, às vezes, eu não vou concordar, por exemplo, com o que o meu líder tá ali falando, na minha opinião, né? E aí eu saio falando mal do meu líder, de quem tá liderando, às vezes o irmão ali fazendo um trabalho árduo. Vamos, gente, vamos pra programação, vamos fazer tal coisa. E aí, por você não concordar com alguma coisa, você anda pra trás na programação, pastor você não Jeremias, quer... nosso querido pastor Jeremias. Beijo, Gerê! Queridão. Pastor Gerê lá do Oitavo. Ele postou um negócio interessante no story dele. Ele falou assim, por que a liturgia não te agrada e ela não é de Deus? Então, veja a que ponto chegamos. Às vezes a pessoa vai para uma igreja, não agrada de determinar. Às vezes não é a liturgia, às vezes é a pregação, às vezes é o banco da igreja. Às vezes, por que não é do seu agrado? Não é de Deus? Então,
a gente tem que entender que... Às vezes a pessoa quer ser só servida, né? Quer tudo assim. Eu quero um ministério infantil que faça isso aqui com meu filho. Eu quero um grupo de adolescentes que vai estar todo dia lá na casa do meu filho, que faça isso, aquilo. Então as pessoas querem ser até servidas. jogam uma responsabilidade para a igreja de que... Isso acontece direto. A gente que é pastor sabe. Toda hora chega alguém falando assim, porque a igreja não fez isso com meu filho, porque a igreja fez aquilo. E aí, de repente, a responsabilidade que é do pai, da mãe, quer transferir para a igreja, né? De educar, de observar o menino. Às vezes eles querem corrigir, que a igreja corrija um erro que nem eles conseguiram corrigir, né? Então, existem essas situações assim desagradáveis. Existe. É a maioria? Não é. É sempre que acontece? Não. Exatamente por isso que a gente trabalha com a ideia de pertencimento. Por quê? Também é trabalho pastoral, é trabalho também do membro da igreja, fazer com que isso aconteça. Que o sentimento de pertencimento, o sentimento de família aconteça no meio da igreja. Se todo mundo trabalhar um pouquinho, a gente vai edificar uma comunidade local poderosa, né? Tem uma frase que eu gosto também, que é: se todo mundo da igreja fosse como eu sou, como seria essa igreja? Eita. Não é? Então, Desafio. como seria? Se essa igreja, todo mundo trabalhasse como eu trabalho, falasse das pessoas como eu falo, como essa igreja seria? Orasse por ela como eu oro, evangelizasse como eu evangelizo. Então, se eu sou bom naquilo que Deus propôs no meu coração para fazer, a igreja vai ser edificada. Agora, se eu sou mau, eu critico de maneira desonesta, eu falo mal do meu irmão, eu prejudico, eu não evangelizo, eu não oro, não jejuo, não faço nada pela igreja, e se todo mundo fosse igual eu, a igreja acabava. Exatamente. Ô pastor, a gente lá nos Jovens, a gente está usando uma estratégia interessante, né? Que é até uma ideia para os outros membros de sociedade, para as sociedades. O projeto 1+1. O que é esse projeto 1+1? Nós fizemos um sorteio na nossa primeira reunião, colocamos o nome de todo mundo da juventude, a gente fez um sorteio e você tirou um irmão, cada um pegou um irmão. O que você vai fazer com esse irmãozinho que você tirou? Você vai orar por ele durante esse tempo, você vai buscar se relacionar mais com ele, porque às vezes é um irmão que a gente não tem muita proximidade, a gente fica ali perto só com quem a gente tem mais afinidade. Você vai falar assim, vamos comer um acarajé? Vamos ali em tal coisa. Nunca fui em sua casa. Vamos tomar um cafezinho, cada um leva uma coisinha. Exato. Então, a gente vai tirar o mês para poder se aproximar desse irmão. Perfeito. É o projeto 1+1. E isso vai ser uma estratégia excelente para quem estiver chegando agora também. Porque para quem estiver chegando agora, dentro desse 1+1, ela vai ter já uma rede de apoio. Todo mundo vai participar, claro, mas, por exemplo, se eu tirei o senhor, você chegou agora na igreja, eu vou estar ali discipulando você, andando junto. Meu irmão, e aí, como é que é a sua família, como é que é a sua vida, conhecer aquela pessoa e trazer essa pessoa para o meio dos jovens. Então, isso é uma estratégia que a gente está usando para poder, na individualidade, a gente conseguir fortalecer o todo. Porque se eu tô junto ali na minha individualidade, eu consigo fortalecer o todo. Sim. E aí, mês a mês, a gente vai mudando de pessoa. Pra no final do ano, todo mundo tá unido com todo mundo. Isso é massa, Bia, porque quebra uma casca que existe de algumas pessoas que têm resistência a receber alguém na casa dela. Tem resistência a abrir o coração ou conversar com alguém. Então, essa iniciativa é legal, por quê? Porque ela rompe alguma barreira, né, que as pessoas têm. Existem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Então, a gente precisa pensar como a gente pode fazer para quebrar essa casca, para mostrar que o relacionamento é importante, que a gente vai ser edificado no corpo. Exato. A Bíblia diz que a gente é edificado no corpo. Então, não é a minha... tem gente que pensa, eu sou igreja em casa. Não existe igreja em casa, eu sozinho. Eu preciso congregar, eu preciso estar com alguém. Nós somos seres gregários, né? Já a sociedade é gregária. Então, se o ser humano é gregário, o cristão é muito mais. Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, que nos une e que faz com que a gente viva esse relacionamento. E a gente tem que quebrar essa casca, né? Muito bom. E aí, pastor, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Uma família para pertencer? Uma família para pertencer. Contamos com todo mundo. Se você ainda não pertence a uma família, venha para essa. Venha para essa. Se você estiver procurando uma igreja, você achou! Até o pessoal que está aqui atrás das câmeras falou, hein? Então, essa é a sua igreja. Não é perfeita.
tem as suas limitações, mas todo ser humano precisa de uma igreja e precisa de um pastor. É uma igreja bíblica, contemporânea, que ama, alegre, animada. Ó, nosso sorrisão aqui, ó. Alegre, animada, feliz. Passa por problema, pastor? É uma igreja linda, sabe por quê? É. Porque toda igreja é a cara do pastor. Não, e é pra isso. É uma igreja abençoada mesmo, pastor. Tem problema, tem dificuldade, tem lutas. Mas Jesus está no barco. É isso, Jesus está no barco. E, tem uma frase pesada, mas eu vou falar. Alguém chegou pro irmão e falou assim, a igreja é igual a arca. Só tem bicho e fede. Misericórdia. Mas aí o irmão falou assim, mas pelo menos tá todo mundo salvo. Eu acho que é melhor parar com as piadas por aqui, né? Gente, aqui a gente também tem um pastor que tem umas piadas assim, ó, Maravilhosas. excelentes. Então venha, você vai ser prestigiado. Mas, e pastor, não se esqueça, se você ainda não tem, ó, livrinho. Você adquira. pode, pastor, como é que eu faço para pedir? Você pode pedir lá no Instagram da Jardim das Oliveiras, você pode pedir no comentário aí. Aí tem uma descriçãozinha aí para você mandar uma mensagem pra gente, pedir de oração, né? Então aproveita, tá bom? E nós mandamos para todo o Brasil esse livro aqui, já chegou em vários lugares, é uma grande bênção. O Senhor Jesus te pastor, eu abençoe. queria agradecer ao senhor. Eu que Que o agradeço. senhor continue te abençoando. Eu sou suspeito pra falar do senhor, porque você Eu sabe sei. que eu te amo muito, né? Você é minha fã. Deus abençoe. Amém. Tamo junto, trabalhando junto. Venha, participe dos nossos cultos, nossos projetos. Domingo a gente tá junto, né? 9 da manhã e 6 da noite. Quinta-feira, 7h30. Nossos cultos. E a gente tá aqui aguardando só vocês. Só tá faltando você. É Não é isso não? mesmo. Muito bem. Beijão e